Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é o programa de número 99 do Reflexão com Emmanuel. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 99 se chama Prometer. Emmanuel escolhe um versículo da segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Essa segunda carta de Pedro, ele escreve realmente dando orientações para que nós fiquemos atentos para seguir o caminho certo. Ele traz vários alertas para todos nós. Ele diz, que vai existir falsos mestres, e ele também traz a importância de não retomar um caminho antigo depois que já passamos pela transformação de Jesus na nossa vida. E ele diz que só o mestre, só aquele que passa pelo caminho, segue o caminho certo, vai ser capaz, de nos levar à liberdade. Então não há como um escravo, da corrupção aqui, ele também trouxe, dar a liberdade a alguém. André, mas o que Emmanuel traz para nós a respeito desse versículo aqui hoje? Emmanuel, na verdade, ele nos faz um alerta para abrirmos os nossos olhos a respeito daqueles que pregam facilidades para poder encontrar o reino dos céus, o reino de Deus, que seria esses falsos profetas. Porque é só lembrarmos aqui, Jesus, que é o profeta dos profetas, ele não pregou nenhuma facilidade, nem para a vida dele, nem para a dos apóstolos. Nenhum ali teve a vida facilitada. Então, nós devemos sempre desconfiar dessas pessoas que pregam facilidades, porque por trás dessa palavra tem alguma coisa ali de interesse daquela pessoa. Porque o nosso caminho de progresso, ele é individual. A religião, ela pode ser uma bússola para todos nós, nos conduzir, nos mostrar o caminho de Jesus, os ensinamentos de Deus. Mas esse caminho é percorrido de forma individual. Claro que nós temos o apoio nessa caminhada de companheiros, de familiares, de amigos, Mas essa jornada da nossa evolução espiritual, ela é individual, depende de nós, não depende de uma religião específica, porque senão, se eu sou de uma religião, eu tenho um amigo que é de outra, quer dizer que só ele encontrará o reino dos céus, só ele chegará próximo de Jesus e eu não? Não é dessa forma que ocorre. E Emmanuel também diz que tem muitos discípulos que querem essa facilidade e querem também ouvir essas promessas de facilidade, porque se a gente ouve essa promessa de facilidade, o nosso desempenho, o nosso trabalho é menor, porque a gente joga em cima das costas do outro uma responsabilidade que é nossa. E só que isso é muito complicado, porque quando a gente desencarnar e aí nos chegar, digamos assim, uma entrevista de e aí, você teve essas oportunidades, o que você fez com isso? Não, fulano ali prometeu para mim que eu tinha que fazer só esse básico aqui, ó. Mas de onde fulano tirou isso? Se Jesus não pregou facilidade para ninguém, esse fulano tirou isso da onde? E aí eu me lembrei de uma música aqui que esses tempos eu ouvi, que eu achei ela muito interessante,
que fala assim, ó, que tem pregadores que eles só pregam as rosas. E eles esquecem de pregar os espinhos que as rosas têm. E aí a música diz assim, tu que pregastes as rosas e não mostraste os espinhos. Quando chegarem as provas, o cristão deixa o caminho. Porque se você não diz para ele que na caminhada dele ele terá dificuldades, quando a dificuldade aparecer, ele fala, não, dou conta não, isso aí não é para mim não. Mas é mostrar as dificuldades, as dores, os espinhos do caminho, mas também mostrar para ele que Jesus está ali. Se você perseverar, se você fizer por onde, você terá merecimento nessa condução. E a música continua dizendo assim, dizendo que Deus é amor, mas é justiça também. Porque ser apenas amor quer dizer que tudo vale. Tudo pode, porque ele ama do jeito que a gente é e não importa. Não, mas é importante prestar atenção que além de ser o amor supremo, ele é também a justiça suprema. Então, por mais que você cometa os seus erros de boa intenção, mas errou, ok, você errou, a sua intenção foi boa, mas você precisa reparar aquilo, porque senão, se eu prejudiquei a Duda, eu falo, não, arrependi. Não, não é assim, ok, ela vai aceitar o meu perdão, mas eu preciso fazer por onde de reparar aquilo, né, daquilo não acontecer mais. E a música também diz assim, porque a fé sem as obras para Deus, nem o valor ela tem. Porque todos aqueles que pregam, que prometem, os falsos profetas, eles precisam viver o que eles pregam e terem obras em cima da fé deles, né? Porque nós temos o Espírito da Verdade que nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz 2 mandamentos para os espíritas: amai-vos, eis o primeiro. Instruí-vos, eis o segundo. Então, para nós espíritas, o nosso primeiro mandamento é amar a todos como Jesus amou. E o segundo é instruir. Então, porque ao instruir, nós estamos ajudando essas pessoas nas caminhadas, na caminhada de cada um. E a nossa instrução, ela não deve ser instrução só de flores, mas também mostrar os espinhos que as flores têm. As dores que possuem na nossa caminhada, na caminhada de cada um, o que ele pode encontrar, né? E aí também nós temos que Tiago, né, escreve que a fé sem obras é morta. E Paulo diz que o amor é o fundamental. E os dois estão certos, porque sem o amor, você não faz uma fé com obras, você vai fazer uma fé com obras odiando. Né? Você vai fazer uma fé com obras menosprezando os outros, sendo fanático, sendo radical, pregando que apenas aqueles que pensam como você dentro da sua igreja, do seu templo, do seu centro, que terão a salvação. Então, além de ter... E também, se a gente pegar só Paulo, se for só amor, tá, ok, mas e aí? O amor, você vai fazer o que com esse amor que você sente pelo seu irmão? Você precisa fazer uma obra, você precisa auxiliar com ele. Então, a sua fé, ela tem que trabalhar com amor e ser um amor com trabalho. E aí nós podemos lembrar das duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, né? Que uma era muito ligada ao trabalho material, às coisas materiais, muito dedicada, muito empenhada, e Maria, que pensava apenas nas coisas religiosas. As duas estão certas, mas nós precisamos
É coisa material? Então vamos fazer aquilo com o amor que Cristo nos ensinou. Então a gente vai trabalhar, mas trabalhar sabendo que a gente é um cristão. Então a gente não vai passar por cima de ninguém, a gente não vai menosprezar ninguém. E também, quando a gente estiver ali nas nossas tarefas religiosas, no nosso caminhar espiritual, vamos nos dedicar 100% como Marta, né? Vamos então trabalhar ali, focado ali, com a cabeça ali, nos dedicando para aquilo, e não com a cabeça pensando em outras coisas. Então, a diferença do profeta, que é Jesus, que é o correto, dos falsos profetas, é que tudo que Jesus disse, ele fez. Então, essa é a diferença. Não tem como você dizer, ele falou isso aqui, mas isso aqui ele não fez, não. Ele pregou, mas ele não cumpriu. Ele passou por tudo. Então, o que ele pregou, ele vivenciou e ele vive. E aí fica simples da gente fazer essa filtragem, né? Essa diferença, porque muitos pregam, mas poucos fazem o que pregam. Duda, qual é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei o trecho que Emmanuel traz assim. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os conselhos com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto que há nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Né? Exatamente o que você trouxe aqui para nós, né, sobre esse alerta que Emmanuel está trazendo para que a gente possa fazer, então, essa filtragem. Mas também separei que, ainda nesse capítulo 2, né, nessa mesma carta, Pedro diz, né, no versículo 1, sobre esses falsos mestres, né? Ele fala, houve contudo também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, com os quais trarão heresias perniciosas, né? Negando o Senhor que os resgatou, trazendo por si repentina destruição. Então, como você falou, trazendo facilidades, talvez pregando só a parte das rosas, esquecendo os espinhos, né? Mudando ou pregando algo, facilidades diferem do caminho que Jesus nos ensinou. Então, existem os falsos mestres, né, que dirão sobre esse caminho fácil, mas Pedro já alertou lá na sua segunda carta, né? E nós sabemos também que o caminho que Jesus percorreu não foi fácil. Então, Jesus não nos mostrou um caminho fácil, ele mostrou o caminho e como ela era a sua forma, digamos assim, montanhosa, né? Cheia de altos e baixos também. Então, Emmanuel nos relata hoje que nós precisamos enxergar, então, com os bons olhos, né? Que ele fala aqui, né? Que ele trouxe nesse capítulo, que nós precisamos, então, enxergar os tesouros que estão ocultos, né? Então, enxergar com os bons olhos e encontrar as razões desse caminho que nós estamos percorrendo quando eles também estiver com certa dificuldade, quando esse caminho estiver difícil, estiver complicado de percorrer, né? Com vários obstáculos, né? Vamos pensar assim. Então, porque ele deve ter, como Pedro trouxe, né, Emmanuel também traz, ele tem que ser com suor e com esforço, porque foi assim que Jesus nos mostrou. Então, tenhamos sempre Jesus como guia e modelo, a vida que ele levou, e a gente sabe que não foi fácil. Então, assim também é uma maneira de filtrarmos aquilo que nós estamos ouvindo. Pedro, nessa carta, também alerta o seguinte, ele traz neste versículo, nesse mesmo capítulo, né, nesse capítulo 2, falando o seguinte, que também nós, que já conhecemos, sabemos o caminho, né, aquele muito foi dado, muito será cobrado, aquele muito foi dado, Pedro também está alertando, chamando atenção, trazendo com outras palavras aqui a respeito disso, porque se nós conhecemos o caminho, voltamos a seguir caminhos que são perniciosos, nós teremos um peso maior sobre as nossas atitudes, porque nós já sabemos o caminho que Jesus percorreu. Voltar ao passado
terá um peso maior. E aí ele cita também, no finalzinho, um provérbio, que ele fala o seguinte: a porca lavada volta a rolar na lama. Né? Nós não podemos ser assim. Ele chama a atenção para isso. Não podemos, de forma alguma. Então, nós precisamos estar firmes em Jesus para que esse discernimento nunca nos falte. Que nós possamos também encontrar as perspectivas no momento que esse caminho estiver mais sinuoso, mais tortuoso, para que a gente possa enxergar, então, os propósitos e ver a graça que há também nesse esforço e nesse suor, porque é assim que nós crescemos, não é mesmo? Duda, você leu a respeito dessa porca lavada volta a rolar na lama, me veio aqui a respeito daqueles 10 cegos que Jesus curou, né? E sempre quando Jesus curava, Jesus dizia: vai, não peques mais, para que não te ocorra algo pior. Então é exatamente isso. Ele curou, mostrou e diz: olha, a sua fé que te curou, vai lá, não continua fazendo as mesmas coisas, não faz igual. Mas daqueles 10 cegos, um continuou seguindo Jesus e agradeceu por aquilo, mudou o seu caminho, endireitou o seu caminhar, e os outros 9 retornaram, ou seja, voltaram a rolar na lama, ficaram cegos novamente, porque não entenderam, né, porque eles achavam assim: não, agora eu estou enxergando tudo, agora eu vou fazer tudo que eu queria. Mas, na verdade, Jesus estava retornando a visão deles, fazendo eles enxergarem, mas era para ver que um caminho percorrido querendo, em busca da melhora, ele teria a cura da sua alma ali. Agora, se ele retorna para tudo que ele vivia antes, e às vezes até pior, porque agora estava enxergando, né? Às vezes antes estava enxergando, não conseguia fazer tanta coisa, mas agora que está enxergando, aí vai e quer lavar a égua, né? Acaba fazendo muito pior. E aí retorna. Então, assim, seria um caso de que não teria uma outra cura na mesma encarnação para eles, né? Porque eles tiveram a oportunidade de desperdiçar essa oportunidade. É óbvio, como a gente sabe, que todos nós estamos sujeitos à evolução e à perfeição. Um momento a gente se torna bom, mas nesse momento que a gente está aqui, como esses cegos aí, quando chegar essa oportunidade para a gente, vamos abraçar e não vamos voltar para rolar na lama, não. Com certeza, que a lama fique cada vez mais longe de nós, porque a gente não esteja pronto, perto, nem para que ela respingue em nós, né? Que assim seja, né? É o que a gente torce. Então, Pedro nos alertou, Jesus nos alertou, não faltou alerta, Emmanuel está aqui alertando. Então, é uma bênção muito grande, né, de termos aqui uma vida guiada por Jesus, estar próximo dele. É um caminho que tem sim suas dificuldades, mas é um caminho muito glorioso, de muita glória que nos espera. Então, vale a pena passar por todos os caminhos e que a gente nunca volte para nada que um dia nós já desviamos desse caminho, né? Não é mesmo? Então, na semana que vem, vamos juntos continuarmos aqui enriquecendo os nossos conhecimentos para que cada vez nós estejamos mais distantes dessa lama. E Emmanuel traz no próximo capítulo de número 7. E lembrando aqui, Duda, que a promessa, digamos assim, que Jesus fez é: meu reino não é deste mundo. Então, todos aqueles que prometem que o reino de Deus é esse aqui, não é. Está errado. Porque Jesus já disse: meu reino não é deste mundo. Jesus não nos prometeu facilidade, né? A gente está aqui, né, se pararmos para pensar, estamos aqui batendo numa tecla muito similar que Emmanuel está trazendo, sobre não desviarmos do caminho de Jesus, não buscarmos facilidades. Nós já falamos disso aqui há poucas semanas atrás. Não buscar facilidade, não procurar alegria. Emmanuel já falou sobre isso também. A felicidade não é deste mundo, então não precisa a gente ficar
pedindo a Jesus a felicidade, a alegria. O que Emmanuel nos alerta que hoje é encontrar alegria, encontrar uma boa perspectiva no que estamos vivendo. Que o André acabou de nos lembrar que ele não nos prometeu o reino. Não é aqui. Aqui não é o momento da gente ser feliz, que é o momento da gente se aprimorar, nos afastarmos cada vez mais dessa lama e aproximarmos mais da glória de Deus, né? Que não é aqui. Então, vamos... Mais algum complemento, André? Então vamos juntos aqui, né, encerrarmos, agradecemos a Jesus por esse momento, ao benfeitor Emmanuel por tanto nos enriquecer com seus ensinos, com as suas reflexões. Semana que vem vai continuar falando aqui para nós auxílios do invisível, né, no capítulo 100. Ele escolhe o versículo de Atos, capítulo 12, versículo 10. E depois que passarem a primeira, segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Vamos ver o que Emmanuel vai trazer de reflexão a respeito desse versículo tão bonito aqui para nós na semana que vem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma boa semana a todos vocês. Uma ótima semana a todos. Fiquem todos com Deus e que assim seja.